Boa noite a todos. Hoje é a penúltima aula antes da primeira avaliação, onde nós teremos os conteúdos de estatística descritiva e de probabilidade até o teorema de Bayes. Teremos duas aulas, então, antes dessa prova, né? A aula de hoje, dia 2 de maio, a próxima aula, dia 4 de maio. Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão geral dos conteúdos vistos até aqui, e na próxima aula a gente faz um exercício de revisão, né, envolvendo conteúdos abordados. Então, para que tenhamos essa ideia da revisão de conteúdos, né, relembremos desde o início, onde os conteúdos começaram a ser tratados em estatística descritiva. A saber, a aula 1, a primeira aula, onde havia algumas definições iniciais, e dessas definições a gente foi montando a característica, a ideia de uma análise estatística, né? Sobretudo com as definições de população e de amostra, né? Onde a população, eu devo dar toda a informação que eu preciso, mas eu não trabalho com a população, eu trabalho com a amostra. E essa amostra é um subconjunto da população, uma parte da população, e ela deve ser bem representada. E para que ela represente bem a população, é necessário que haja um método adequado de amostragem, né? E aí a gente mostrou que há vários tipos de amostragem, e um deles é a amostragem aleatória simples. Nessa amostragem aleatória simples, os elementos da população têm a mesma probabilidade de, de comparecer na amostra, né, de constar na amostra. E aí eu citei o exemplo do sorteio da Mega Sena, por exemplo, né, que são 6 sorteios em 6 globos separados, onde cada globo tem 60 números. Então, isso mostra que todos os 60 números, a cada sorteio, tem a mesma possibilidade de constar na amostra, né? Isso aí nada mais é do que uma amostragem aleatória simples. Bom, visto que você consegue selecionar uma amostra, você para a partir do momento que você tem uma amostra e se pergunta, o que é que eu vou fazer com essa amostra? Toda amostra é amostra de alguma coisa, tipo, alguma variável está ali, né? O que seria essa variável? A variável é exatamente o que a gente está pesquisando. Tipo, eu quero saber a altura das pessoas. Então, a altura é uma variável. Por que é variável? Porque uma pessoa tem uma determinada altura diferente de outra, que é diferente, então eu tenho alturas diferentes cada vez que eu faço a sondagem sobre a altura, né? Então, a altura varia de resposta para resposta, então ela é variável por isso, né? E o tipo de variável, né, que a gente trabalha, ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Uma variável qualitativa dá respostas não numéricas, como, por exemplo, religião. Você pode incluir como resposta da variável religião, sei lá, o catolicismo, o cristianismo, o budismo, o protestantismo. Então, você tem várias possibilidades da variável, né, e elas não são numéricas, não. Ao passo que a variável quantitativa, ela recebe valores numéricos como resposta, né? Número de filhos, né? Altura, peso, idade, né? São todas variáveis que você retorna um resultado numérico, né? E esses resultados numéricos eles podem ser discretos ou contínuos. Normalmente, os dados discretos referem-se à contagem, né? Como, por exemplo, número de filhos, número de dependentes, número de pessoas adentrando em um shopping em determinado horário, né? Ao passo que as variáveis que não representam exatamente a contagem, né, passam a ser quantitativa contínua, onde você tem uma unidade de medida, e essa unidade de medida pode variar, né? Por exemplo, a altura. A altura você pode medir em metros, em centímetros, decímetro, decâmetro, né? Por exemplo, peso, né? Você pode medir em gramas, em quilogramas, né? Então, você pode colocar em uma casa decimal, uma vírgula, e fazer quantas casas decimais você estiver trabalhando, você quiser. E isso dá um elemento, dá uma característica de continuidade. Então, para cada um tipo de variável, você pode trabalhar uma organização de dados. Essa organização de dados ela é feita em uma distribuição de frequências, onde
A frequência nada mais é do que a contagem, né, das respostas para esse tipo de variável. Por exemplo, uma variável sexo, cuja resposta é masculino e feminino, né, teria um número de funcionários selecionados respondidos em cada um dos sexos. Esse número de funcionários é exatamente a frequência absoluta, né? Frequência simples e absoluta. A frequência relativa é verificar relativamente o que significa cada um desses valores, né? Daí você divide cada valor pelo total. E aí você tem não só a relativa, como também tem a relativa percentual, onde você bastaria multiplicar por 100 e teria esse valor em formato de percentual. Para variáveis qualitativas, como esse exemplo que foi colocado aí, né, a representação gráfica ela pode ser feita através do gráficos de setores, né, onde no gráfico de setores são apresentadas frequências relativas, ou gráfico de colunas, onde eu teria a representação dos valores absolutos, das frequências absolutas. Tá? Já os dados quantitativos, por representarem números, eles necessariamente têm uma ordem. Então, cada vez que você pega uma variável quantitativa, você coloca em ordem crescente, e nessa ordem crescente você constrói a tabela da distribuição de frequências com as mesmas frequências. Porém, você pode e deve incluir frequências acumuladas. O fato de ter ordem, né, possibilita nos fazer essa frequência acumulada. E ela pode nos dar informações muito importantes. Além disso, é possível você fazer uma distribuição de frequências com dados agrupados. O que são esses dados agrupados? Os dados agrupados, eles necessariamente nos levam a crer que em cada intervalo que a gente trabalha, possa ter uma certa quantidade de valores, né? Então, a gente trabalha com classes, né, ou faixas de valores. Um exemplo aqui, eu tenho faixa etária, são faixas de idade, onde eu coloco frequências dentro dessa faixa, né? E essa frequência, 23, por exemplo, diz que entre 24 e 28 anos, há 23 pessoas dessas 500 aqui nesse exemplo. Certo? 103 desses 500 estão entre 29 e 33 anos. E com isso eu tenho minha frequência absoluta relativa e as acumuladas também absoluta e relativa. Essas informações são interessantes nesse formato, primeiramente porque ah, ao fazer a representação gráfica dessa distribuição de frequências com dados agrupados, né, nós obtemos o que nós chamamos de polígono de histograma e polígono de frequências. O histograma é parecido com um gráfico de colunas, porém, como estou trabalhando com as classes, com os intervalos, e os intervalos eles são concatenados, então essas colunas ficam coladas. E isso aqui nos possibilitará encontrar exatamente, através do polígono de frequências, a densidade dos dados, né? Essa ideia de densidade aqui é o que a gente acaba vendo que lá na variável contínua, variável aleatória contínua, que a gente vai ver na segunda prova, né, tem exatamente essa característica do polígono de frequências. Então, isso vai nos ajudar a questão da densidade. O outro gráfico que também nos ajuda a verificar a densidade é o diagrama de ramo em folhas. Esse diagrama de ramo em folhas é uma representação gráfica que usa os próprios dados. Então, dado o exemplo aqui com 50 notas, de 2,9 a 9,7, colocado em ordem crescente, eu posso criar o meu diagrama de ramo em folhas pensando na seguinte forma. Se eu tenho números decimais, com uma casa decimal, então eu posso pegar a parte inteira como ramo e a parte decimal como folhas. Logo, a minha representação gráfica será essa daqui, né? Dada a escala, como eu escolhi, como foi falado agora, a parte inteira o ramo e a parte decimal as folhas. Das notas 2,9 a 9,7, cada parte inteira é um ramo e suas decimais ficarão alinhadas na mesma parte inteira. Então, por exemplo, 5,268 significa 5,2,
5,6, 5,8. 268 são justamente os decimais de 5. Idem para 6, 7 e 8, todo mundo que está aqui. O interessante é que o próprio acúmulo dos valores aqui na própria representação gráfica nos dá a ideia de densidade dos meus dados. Tá? Isso poderá nos ajudar lá na frente em outros tipos de análises. Tá? E, por último, o gráfico de linha, que é uma representação gráfica para séries temporais, ou seja, dados ao longo do tempo. Né? Durante a pandemia, né, a gente tem visto muito o crescimento a análise temporal, né, do desenvolvimento da doença, né, números de pessoas infectadas, pessoas vacinadas. Então, tem sempre uma representação gráfica para isso. Essa representação gráfica é uma série temporal, ou seja, são analisados valores a cada intervalo de tempo. Né? Temos intervalos diários, né, nas análises que são mostradas nos telejornais, né, e também as médias móveis com intervalo de uma semana. Mas o interessante é que são dados móveis, são dados verificados ao longo do tempo, e com isso a representação gráfica do gráfico, a representação do gráfico de linha é a melhor forma de mostrar o comportamento desse conjunto de dados ao longo do tempo. Dada a variável quantitativa, né, que são variáveis que têm valores numéricos, é possível calcular medidas. Né? As primeiras medidas, as comuns, são as medidas de posição. A média, a moda e a mediana. A média é apenas você fazer a soma dos valores e dividir pelo total pelo tamanho da amostra. A moda é o valor que aparece com maior frequência. E a mediana é o valor que divide uma conjunto de dados em 50%. Então, para cada uma, né, eu tenho formas diferentes de fazer essa análise e calcular. Por exemplo, a média, basta você somar todo mundo e dividir por n, tá? A representação x barra. Certo? A moda, basta verificar o maior valor que se repete mais ou que tem maior frequência, o x asterisco. Agora, para calcular a mediana, você precisa de duas coisas. Para separar o conjunto de dados no meio, 50% para cada lado, eu tenho que saber se n é ímpar ou se n é par. Porque se n é ímpar, eu vou ter um valor lá no meio. Né? Uma quantidade par para o outro, ímpar, 1 no meio. Então, seria x na posição n mais 1 sobre 2, se n é o tamanho da amostra. Agora, se n é par, eu pego uma conjunto de dados, meio a meio, e terei dois valores centrais. Então, eu calculo a média desses valores centrais e eu terei a minha mediana. Agora, a média, a moda e a mediana também podem ser calculadas a partir de valores em distribuição de frequências, né? O que vai me dar uma média aritmética ponderada, no caso da média, porque cada frequência que eu tenho, ela representa exatamente um peso para a minha média ponderada. Então, o cálculo da média na distribuição de frequências, seja para distribuição simples ou agrupadas, ela vai ser sempre o valor do ponto vezes a frequência. Se a distribuição é agrupada, então eu pego o ponto médio da classe para ser o meu ponto. E com isso, eu consigo calcular a média aritmética ponderada, ou seja, sempre estou multiplicando pelas minhas frequências absolutas, cada um do valor que tem essa determinada frequência, e dividido por n. Né? É a mesma coisa de eu ter trabalhado a soma dividido por n. Só que em vez de eu repetir 3 vezes 6, 10,5 quatro vezes, eu estou colocando 2 vezes 4, porque a própria evolução da matemática permite isso. Né? A moda continua sendo o valor de maior frequência, né? E no caso da distribuição agrupada, a moda é o ponto médio da classe com maior frequência. Temos no exemplo aqui duas modas, porque eu tenho duas classes com o mesmo valor, que são a maior frequência. Então, eu tenho uma distribuição bimodal. Agora, o cálculo da mediana é um cálculo mais detalhado. Por quê? Lá na distribuição de frequências, eu preciso verificar dentro dela que frequência relativa acumulada
ultrapassa 50%, que é a metade dos meus dados. Encontrada ela, eu vejo qual é a classe que ela representa. Então, essa classe é a classe que carrega, nesse caso aqui, de 25 a 52% dos dados, onde o início da classe representa 25 e o final da classe representa 50, 52,5. Para saber onde fica exatamente o meu valor, da minha mediana, eu faço uma razão de proporções. Tá? Eu fiz com calma na aula, né? Tem aqui vários exemplos fazendo essa razão de proporções, né? E fazendo-se essa razão de proporções, você obtém exatamente o valor da mediana, que faz sentido ser um valor, tá certo? Dentro da classe, né? Entre o menor e o maior valor da classe. E, como nesse exemplo ela vai de 25 a 52, é mais factível que esse valor esteja mais próximo do valor final da classe, que é 52, né? Mais próximo de 50%. Né? Neste caso aqui foi 14,54. Vistas as medidas de posição, também temos as medidas de dispersão. Né? As medidas de dispersão, elas são exatamente as medidas de erro, porque se você trabalha com amostra, né, você não está trabalhando com os valores reais, você está falando com valores amostrados. Tá? Sua amostra, por mais que ela represente a sua população, você não tem todos os pontos, todos os valores da população. Então, você tem erro. Trabalhar com estatística é trabalhar com erro. Então, sempre que a gente tem erro, a gente precisa saber como é que encontra esse erro. Então, o erro, tá? Ele vai ser sempre trabalhado dentro da distância entre o ponto que você tem, seu valor amostrado, e a média obtida. Então, quanto mais distante da média for esse ponto, maior você vai ter uma parcela dentro do seu erro. Você vai ter valores grandes. Antes de mais nada, a definição que já foi feita, que é a definição de amplitude total, né? Ela é uma medida de dispersão, a diferença entre o maior e o menor valor observado. Tá? Essa amplitude vai te dar um valor, uma noção interessante, porque ela te diz, olha, a média é interessante, só que a distância entre o menor e o maior valor é muito grande. Então, você tem uma dispersão muito grande no teu dado. E aí vem os desvios, onde, a partir do desvio médio absoluto, né, as ideias de verificar a soma dos desvios, a variância, a média, né, desses desvios, né, ou a média dos desvios ao quadrado, a média, enfim. Essa ideia é a ideia de tornar um valor símbolo e que você evitasse colocar os valores negativos, tá? Colocar o desvio ao quadrado ou módulo do desvio é evitar valores negativos, para você não zerar o seu erro. Tá? Então, com isso você chega à fórmula da variância, né? A fórmula está aqui, e a raiz quadrada dessa variância, que nos retorna um valor muito grande por conta dos desvios ao quadrado. Então, para tirar essa diferença de tamanho, você exatamente aplica a raiz quadrada, né, que é o inverso do quadrado, e obtém o desvio padrão. Né? Esse nome, simplesmente, é porque ao longo do tempo, foram calculando vários desvios, não utilizou nenhum desvio como padrão. E aí, né, tornou-se esse desvio como o desvio padrão, o desvio que é a raiz quadrada da variância. E aí tem vários exercícios calculando, porque é só substituir a fórmula, e aí tem outra fórmula alternativa para a variância, que pode ser utilizada também. Tá? Eu fiz um exemplo muito bacana, você pode ver, está gravado, vai lá procurar nessa aula 4, sobre as medidas de dispersão, tá? E dar uma olhada, é, no exemplo de uma variância de um desvio padrão. Bom, visto as medidas de posição, sobretudo a média, e os
as medidas de dispersão, sobretudo o desvio padrão, há medidas que se entrelaçam entre essas e nos dá alguns elementos interessantes. Normalmente, essas medidas estatísticas elas são bem utilizadas quando se você quer comparar dois conjuntos de dados, fazer uma comparação conjunta. E nesse tipo de comparação, você pode inferir sobre qual dos conjuntos é mais confiável, por exemplo. O primeiro elemento é justamente o coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação, ele nos dá essa ideia. Você tem dois conjuntos de dados, para cada conjunto de dados você encontra uma média e um desvio padrão. Tá? Aí você quer saber qual é o conjunto de dados que eu posso trabalhar, qual é o mais confiável, né? Vamos supor que os dois deram o mesmo desvio padrão, como é mostrado aqui, tá? Que seria o erro, né? Vamos ver o erro, vamos ver o desvio padrão, mas deu o mesmo desvio padrão. Eu não tenho esse parâmetro mais para pensar, porque são iguais. Então, que parâmetro eu utilizo? Aí entra o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é obtido pela desvio padrão sobre a média, né? E geralmente ele vai dar um valor entre 0 e 1, ou entre 0 e 1, a não ser que você esteja trabalhando com dados negativos, mas o desvio padrão é sempre um valor positivo, né? Assuma que eu esteja trabalhando com valores positivos, a média é positiva, então o coeficiente de variação é positivo. E eu, então, posso utilizar desse coeficiente de variação para fazer a comparação entre dois conjuntos de dados. Aquele que tiver o menor coeficiente de variação será considerado o conjunto de dados mais adequado ou aquele mais confiável, né? Você vê que aqui deu 1,67 em um conjunto, deu 0,5% em outro conjunto. Então, eu tenho que o, o conjunto cujo coeficiente de variação deu menor, tá? Ele tem uma variabilidade menor nos dados, consequentemente, mais confiabilidade. Também foram trabalhados scores padronizados, que nada mais é do que você pegar o valor da informação do dado, subtrair da média, dividir pelo desvio padrão, sabendo que você sempre pode calcular esses valores, tá? E você tem um novo conjunto de dados padronizados. Esses dados padronizados, eles têm uma característica bem interessante, né? A média é zero, a variância é 1, e, consequentemente, o desvio padrão é 1, e eles têm uma variabilidade de mais ou menos menos 4 até 4, não passa disso, independente do teu conjunto de dados. Né? Pode ser aquele conjunto de salário com 7 mil reais. A partir do momento que você padroniza, ele vai ficar um valor entre menos 4 e 4. Né? São só dados padronizados. E aí você tem uma facilidade maior também de fazer comparação entre eles, a partir do momento que você tem dados padronizados. Mas os dados padronizados são melhor utilizados lá na frente, na distribuição normal. Quando a gente for ver, é lá no final do curso já, lá no final da disciplina. E aí a gente vai ver isso. Além dessas medidas, também foram trabalhadas o coeficiente de assimetria. Assim como o coeficiente de variação, ele trabalha uma combinação entre medidas de posição e dispersão. A ideia do coeficiente de assimetria é de você verificar se o teu conjunto de dados está simétrico ou ele tem alguma inclinação para algum dos lados, né, direita ou à esquerda. Tem a ver também com a densidade dos valores, né, do teu conjunto. Assim como foi feito com o exemplo do diagrama de ramo e folhas. Então, você tem o seguinte, a formulazinha do coeficiente de assimetria é essa daqui, média menos moda sobre o desvio padrão. O desvio padrão é positivo, sempre. Ele vem da variância, a resposta da variância é positiva. A média, bom, eu só posso fazer uma referência com relação à média. Comparar ela com a moda. Se a média for maior que a moda, então média menos moda é positivo. Então, o coeficiente de assimetria é positivo. Então, eu chamo isso de assimetria positiva, ou assimetria direita. Se a média é menor do que a moda,
Então, eu estou subtraindo o menor de um maior. Esse resultado aqui vai dar negativo. Essa conta no numerador vai dar negativo. Então, é negativo. Eu chamo isso de assimetria à esquerda. Agora, se a média é igual à moda, se você subtrai a média da moda, vai dar zero. Então, quando isso acontece, a média é igual à moda, você obtém E igual a zero. Quem é o coeficiente da simetria igual a zero? Significa que não tem assimetria. Se não tem assimetria, quer dizer que a distribuição é simétrica. Então, E igual a zero, o coeficiente de assimetria igual a zero, significa distribuição simétrica. Tá? Bom, e aí, bom, esse coeficiente de assimetria, né, é um valor que pode ser positivo ou negativo, ou pode ser igual a zero, nesses casos que foram colocados. Agora vem um gráfico interessante quando se trata de representação de densidade dos valores, né? É o box plot. O box plot, ele necessita apenas que você conheça alguns elementos, ao qual chamamos de separatrizes, que são os quartis. Os quartis, né, como o próprio nome sugere, divide o conjunto de dados em 4 partes. Então, eles são 3 quartis, né? Você tem o menor e maior valor, e aqui tem os 3 quartis, consequentemente, você tem 4 partes separadas. O Q2, que é o segundo quartil, ele fica exatamente no meio, separando meio a meio, o conjunto de dados. Ele é a mediana, por isso que a representação da mediana é o Q2. O primeiro quartil separa a primeira parte em duas, também 50% para cada lado, que, na verdade, é 50% de 50%, que vai dar 25%, cada um dos dois lados. E o Q3 separa a segunda metade em duas partes, da mesma forma. Então, eu tenho 4 partes, onde na primeira parte representa 25% dos dados, mais 25, mais 25, mais 25. Acumulando 25 com o Q1, 50 com o Q2, 75 com o Q3 e 100% com o conjunto dos dados completos, todos os dados. Então, a ideia é essa aqui, ó, separar os dados, tá vendo? Mínimo, máximo, Q1, Q2, Q3, com esse percentual aqui, ó, 25, 50 e 75. Então, o intervalo interquartil, que é o elemento que vai ser utilizado para fazer o box plot, é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, né? Que é 3 menos Q1. Com esse intervalo, aqui está explicando como é que faz para calcular os quartis. Calcular os quartis é interessante. É igual a calcular a mediana, porque os quartis são sempre medianas. É como foi explicado aqui, o Q2 é a mediana. Divide os dados em duas partes iguais. E cada uma dessa parte tem um quartilzinho lá. A Sim, sim. primeira parte é o Q1. Oi? Sim, sim. Professor, você falou que, por exemplo, esse método você pode usar para calcular como se fosse qualquer ponto. No exemplo, você tinha feito um que era, em vez de 20, 50%, 25%, seria 30%. Você pode usar qualquer ponto para, se você quisesse, por exemplo, se você quisesse fazer em 8 ou mais. Ah, tá. Isso aí não são os quartis. Isso aí Sim, aqui sim, são mas as separatrizes. sim, mas seria o método é o mesmo. Sim, sim, é o mesmo. Sim. Ah, tá. Certo. O método é o mesmo. Só que agora, quando você tem a simplicidade de você separar 50%, né, que é a mediana, é aquela coisa de você colocar, eu tenho um conjunto de dados, eu sei se ele é ímpar, né, eu sei contar a quantidade que fica de um lado e do outro, quem é o do meio, né? Se ele é par também, eu separo em duas partes iguais, eu sei. O 25% é metade da metade, também dá para fazer, pelo mesmo motivo. Já o 30%, ele não pode, não é tão, não é um olhar tão direto, de você fazer olhando assim, aqui eu tenho 30%, aqui eu tenho 70%, né? Porque eu não tenho um parâmetro exatamente para isso. Então, esses são os decis, ou percentis,
né? Percentil se for de 1 em 1, decis se for de 10 em 10. Né? Então, esses decis e percentis, eles são mais claros e mais diretos de se verem, tá? Em uma distribuição com dados agrupados. Em dados discretos, que é o que a gente está tratando aqui, é mais difícil de ver. Não vou dizer que é impossível, mas que é mais difícil, porque você não consegue ver diretamente. Já para os outros, tem fórmulas que envolvem exatamente as classes, limite inferior, limite superior da classe, né? Classes anteriores e posteriores, que são consequências daquela razão de proporção que a gente faz para a mediana. Tá? Ela pode ser feita para qualquer um tipo de percentil, tá? Desde 1% até 99%. Mas elas são para dados agrupados. Para dados discretos, que é o que a gente está vendo aqui nesse exemplo para fazer o box plot, né, só são claramente visíveis os quartis, Q1, Q2 e Q3, por conta daquela questão do dividir ao meio, sempre. A mediana divide o conjunto de dados ao meio, isso é fácil de ver. E cada uma das metades, você divide ao meio, você tem o quartil, o primeiro e o terceiro. Também é fácil de ver. Né? A partir do momento que você já divide em três, né, você divide ao meio novamente, o que está entre o mínimo e o Q1, quem é o meio ali? O meio é 12,5. Né? Eu já não tenho mais um percentual fechado, né? Tem um percentual quebrado. Então já não é mais tão simples. Então, fixemos da seguinte ideia. Os quartis você consegue calcular facilmente trabalhando na variável quantitativa discreta, que são aqueles valores que você vê, os valores, e os demais percentis, né, do P1 até o P99, né, você utiliza uma fórmula de separatriz, qualquer literatura que você procurar de estatística descritiva vai te mostrar o cálculo de separatrizes, né? Você pode aí fazer uma busca personalizada, você vai encontrar. Então, em cálculo de separatrizes, você vai pegar os percentis, ou diretamente cálculo de percentis. Então, vai aparecer uma fórmula e nessa fórmula você vai poder calcular. Mas eles são para dados agrupados, tá? Distribuição com intervalinhos de classes. Tá? Mas, para o boxplot, que é o que a gente está em estudo nesse momento, né, nós precisamos do intervalo interquartil. E para isso eu preciso calcular os quartis, Q1, Q2 e Q3. E o intervalo interquartil é a diferença entre o Q3 e o Q1. Nesse intervalo interquartil, eu posso obter o seguinte, aqui está explicando, passando para explicar os quartis. Né? Nesse intervalo interquartil, eu posso observar o seguinte, tem como eu saber se dentro da minha amostra há um valor discrepante, conhecido também como outlier, ou seja, um valor que foi digitado de forma errada, por exemplo, né? Ou até um valor real, mas que seja muito absurdamente fora da minha amostra? Tem. E a forma de verificar isso é, se você fizer essa formulazinha, Q1 menos 1,5 IQ, Q3 mais 1,5 IQ, você vai obter um intervalo. E se os valores estiverem dentro desse intervalo, eles não são valores discrepantes. Então, a amostra estiver dentro desse intervalo, nenhum valor é discrepante. Mas se algum valor dessa amostra estiver fora desse intervalo, então ele já é considerado um valor discrepante. Ele é um valor outlier. Então, para exemplificar isso, né, primeiro você tem aqui, ó, o teu conjunto de dados está representado aqui, que é o mínimo, que é o máximo, e aqui são os três valores, Q1, Q2 e Q3 calculados. O teu Q3 mais 1,5 IQ vai dar aqui, olha a distância. E Q1 menos 1,5 IQ vai dar aqui embaixo, olha a distância. Então, ter um valor fora desses limites aqui, tá, que é bem difícil de acontecer, mas vai acontecer,
E isso aí vai me dar o valor discrepante. O exemplo que nós temos aqui para ver, aí está aqui a representação apenas, tá? Tem dois valores discrepantes aqui, né? Posso perguntar uma coisa, professor? Pode sim, claro. Esses valores discrepantes seriam como se fosse basicamente extremos da distribuição? Sim, ele necessariamente tem que estar no extremo da distribuição. Tá, porque é entre. Quer dizer, por exemplo, se você tem uma ordenada, uma sequência de números, os menores 25% e os maiores, nesse caso. Uma coisa Tanto assim. faz, pode estar tanto no menor quanto no maior. Sim, mas seria isso. Porque você divide É, basicamente metade da. mas não necessariamente, aí que tá, não necessariamente, né, os menores e os maiores 25%, porque olha aqui o desenho, né? O Q1 está aqui, Sim, os menores 25% são esses pedacinhos aqui, ó. sim. Os maiores 25% é esse pedacinho daqui, essa área daqui. Tá. E você tem um número muito mais. Claro, aí tem que ser um número que está muito fora disso. Sim, realmente. Tá? Aí, esse exemplo esse exemplo aqui é bem ilustrativo, que são as notas, né? Vai de 2,9 a 9,7, distribuído dessa forma aqui. Você vê que, por essa distribuição, a densidade dos meus valores estão aqui acima de 6, né? Poucos alunos ficaram com nota abaixo de 6 e a maioria ficou com a nota acima de 6. Mas como é que eu calculo meus quartis? Da mesma forma que você pega esse conjunto, coloca numa linha, né? São 50. Então, eu tenho que a mediana, que é o Q2, tá lá no 25, 26. Tá? E o 25º é esse aqui, ó, 7,3. E o 26º é o 7,4. Então, a mediana está aqui, 7,35. Aí eu pego a metade dessa primeira parte, vai dar essa aqui, ó, 63. E a metade da segunda parte vai dar essa aqui, 82. Então, eu tenho esses valores aqui, ó, Q1, 63, Q2, 73,5, 7,35, né, em termos de nota, e Q3, 8,2 em termos de nota, ou 82. Calculei o intervalo até a quartil, deu 1,9 ou 19. Né? Verifiquei aquela diferençazinha, aquele intervalinho Q3 mais 1,5, Q1 menos 1,5 e Q. E eu obtive 34,5, 110,5. Né? Olha só, 110,5 é como se fosse uma nota 11, tá? Porque aqui é grau, grau multiplica por 10. É como se fosse uma nota 11. Não existe nenhuma nota, tá, que seja acima de 11. Então, eu já sei que na parte superior eu não tenho dado discrepante. Agora, com essa formulazinha e dentro do meu conjunto de dados, eu obtive 3,4 como limite mínimo do intervalo. Sim, Ou sim. seja, o valor abaixo de 3,4 é um valor discrepante para esse conjunto de dados. Neste caso, existe um valor abaixo de 3,4, que é 2,9. Está aqui. Então, esse valor é discrepante. Então, o meu boxplot vai ser representado dessa forma aqui, ó. Esse valor aqui é o máximo, a nota máxima, que é o 9,7. Esse aqui é o Q3, que deu 82, né? Esse aqui é o Q2, mediana, que deu 7,35. Esse aqui é o Q1, que foi o primeiro quartil, né, que deu 63, ou 6,3, está por aqui. Note que, do menor valor, tá? O menor valor acima daquele meu limite, né? O meu limite do 3,4. Tá? Acima do 3,4, eu tenho 3,7. Então, o menor valor acima daquele limite deu 3,7. Isso aqui está 3,7. Tá? Até 9,7, tá certo? Eu tenho que o Q1 é praticamente está na metade entre 3,7 e 9,7, que é 6,3. Então, olha como a representação do box plot ela é idêntica
a representação do meu diagrama de ramo-folhas, colocando a maior densidade para valores após o 6. Neste caso aqui, é após o 6,3. Né? E aqui abaixo eu tenho menos informação. Então, abaixo dessa linha, que é justamente o menor valor acima do limite inferior, que foi o 3,7, qualquer valor abaixo de 3,7 é discrepante. E eu tenho, que é um 2,9. Então, 2,9 foi o valor discrepante obtido dentro desse conjunto. E aí tem outros exemplos que aparecem aqui, tá certo? Com população, e aí já são encontrados valores, tal, e aí você obtém os box plots para a população total. Você veja que o São Paulo, né, não é que a informação São Paulo está errada, ela está correta, só que São Paulo tem uma população muito maior do que os outros estados. Então, São Paulo virou um dado discrepante, assim como Minas Gerais. É uma informação que eu preciso ter, tá? Porque os meus dados estão sendo influenciados por esse valor, por essa variável. Né? Se eu for calcular a média, né, de alguma medida, e essa medida esteja com uma discrepância, tá? Esse valor da média ele vai estar sendo puxado por esse valor discrepante. Tá? Mas nós não temos que tirar a informação, nós temos que colocar, né, e notificar a informação de que a média está sendo puxada por conta desse valor discrepante aqui, tá? Que é um valor que eu não posso tirar da minha amostra, porque São Paulo, né, que representa a maior quantidade, a maior população, o estado com a maior população, muito maior que as outras, eu não posso tirar do meu conjunto, senão eu perco minha população. E aqui eu estou separando urbano de rural, onde eu posso fazer uma comparação dentro da própria população rural, ou entre eles, né? A hora que o box plot aqui, você comparar a população rural com a urbana, vê como ele fica achatadinho perto dela. Né? E a urbana tem dados discrepantes em 3 estados, Rio, Minas e São Paulo. Tá? A rural tem dados discrepantes na Bahia, né? Tem muito mais pessoas na população rural na Bahia do que o restante do país. Tá? E, novamente, exercícios com solução. Né? Então, essa parte inicial é a parte da estatística descritiva, tá? Os conteúdos de estatística descritiva para a prova. A outra parte é a parte justamente de probabilidade, que foi o que nós vimos mais recentemente. Né? Para poder trabalhar a probabilidade, são necessários alguns conceitos iniciais. Você vê como a gente virou a chave já de estatística descritiva para a probabilidade. Os conceitos iniciais são: como que eu faço para calcular uma probabilidade? O que é que eu preciso? A ideia de probabilidade é a ideia de incerteza. Tá? É provável que aconteça. É uma probabilidade. Então, a ideia de incerteza tem que estar diretamente ligado a experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? É o tipo de experimento que você repete esse experimento sobre as mesmas condições e obtém resultados diferentes. Então, essa aleatoriedade é que nos dá a incerteza. Eu não tenho certeza do que vai acontecer quando eu fizer um experimento aleatório. Então, sorteios, em geral, são experimentos aleatórios. Aí eu retorno ao sorteio da Mega Sena, né? Que é um exemplo que dá para ser utilizado sempre. Mas, a partir desse experimento aleatório, ele não é uma coisa tão solta, né? Eu tenho como conhecer todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Tá? Eu tenho incerteza sobre o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer determinados elementos. Por exemplo, se eu jogar um dado com 6 faces, eu não sei qual é a face que vai sair voltada para cima, mas eu sei que vai sair uma das 6. Né? Então, essas 6 faces, né, na verdade, ela é um conjunto ao qual nós chamamos de espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que o conjunto mostrando todas as possibilidades do meu experimento aleatório.
Tá? Então, apesar da incerteza, eu tenho todas as possibilidades. Né? Agora, o que fazer? Como calcular uma probabilidade conhecendo o espaço amostral? Aí eu preciso saber que probabilidade eu quero calcular. Se eu jogar um dado que tem 6 faces, eu preciso saber, qual é a probabilidade de sair a face 2 ou a face 3? Porque aí eu tenho que fazer uma restrição para calcular a probabilidade. Né? Qual é a probabilidade de sair qualquer face? 100%. Vai sair qualquer face? Então eu tenho que fazer restrição. Qual a probabilidade de sair um número par quando eu jogar os dados? Né? Então, esses elementos aos quais eu calculo a probabilidade, essa restrição, são o que nós chamamos de evento. O evento nada mais é do que subconjunto do meu espaço amostral. Então, o que eu calculo é a probabilidade de um conjunto acontecer, né, dentro de um conjunto maior. Qual é a probabilidade de eu lançar um dado com 6 números e sair apenas o número 1? Né? Qual é a probabilidade de sair o número 1 de jogar esse dado? Então, eu estou sempre calculando a probabilidade do subconjunto, ao qual nós chamamos de evento. Então, probabilidade é feita em cima de um evento. Né? E eu tenho como os eventos são conjuntos, né, eu trabalho teoria dos conjuntos sobre os eventos. Né? Então, eu posso fazer operações com eles. As principais, certo? São as interseção e a de união. Por quê? Porque eu tenho características importantes a ser trabalhadas nos eventos. Por exemplo, quando que dois eventos são mutuamente excludentes ou exclusivos? Quando a interseção entre eles é vazia. Eu tendo a interseção vazia e são mutuamente excludentes. Tá? E quando é que eles são complementares? Eles são complementares quando eles são mutuamente excludentes, ou seja, a interseção é vazia, e, ao mesmo tempo, a união entre eles vai dar um espaço amostral. Né? Então, eu consigo pegar meu espaço amostral e fazer uma subdivisão dele nos dois eventos. Eles são complementares. E eu posso fazer essa subdivisão do espaço amostral em várias partes. Né? Aí a gente já começa a chamar uma partição do espaço amostral. Quando a gente faz a partição do espaço amostral, quer dizer que a gente consegue subdividir o espaço amostral em vários eventos que são complementares. Tá? Tudo isso estão nas gravações e estão aqui na apostila. Tá? Bom, então com essas definições de interseção e, consequentemente, a exclusão e complementariedade dos eventos, né, nós temos nós temos probabilidades específicas. Né? Por exemplo, qual é a definição axiomática da probabilidade? Bom, probabilidade vai ter o seguinte: eu já sei que eu tenho que calcular a probabilidade do evento. Né? Mas como é que eu faço para calcular isso? Bom, como o evento é um conjunto, o espaço amostral também é um conjunto, né? Então eu vejo qual é o número de casos favoráveis ao evento e o número de casos totais. A probabilidade de acontecer um evento é o número de elementos do evento, do conjunto evento, dividido pelo número de possibilidades que eu tenho no espaço amostral. Tá? Então, são o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como um evento é um subconjunto do espaço amostral, então o evento é sempre menor, é um conjunto menor do que o conjunto do espaço amostral. Consequentemente, o número de elementos do evento é menor do que o número de elementos do espaço amostral. Consequentemente, eu estou fazendo uma divisão de um valor menor pelo maior. Sempre que eu divido, faço uma razão de um valor menor por um maior, o resultado é um valor menor que 1. E eu estou começando a assumir que a menor possibilidade de um conjunto, como eu trabalho com o número de elementos, é zero.
Então, não existe um número de elementos negativo, uma quantidade negativa. Então, consequentemente, não existe probabilidade negativa. E a menor probabilidade é zero, que é justamente quando o meu evento é o conjunto vazio, que não tem nenhum elemento. Quando o número de elementos é zero, então a probabilidade vai ser zero. Isso quer dizer que a menor probabilidade possível é zero. Né? A probabilidade é um valor menor que 1, porque eu já mostrei aqui, eu tenho um valor menor dividido por um maior. E o máximo que eu consigo obter da minha probabilidade é a probabilidade máxima do conjunto. É quando o conjunto A é o próprio espaço amostral. É o maior evento possível. Né? O maior evento possível é o próprio espaço amostral. O maior subconjunto possível é o próprio conjunto. Então, eu terei a divisão de número de elementos de ômega pelo número de elementos de ômega, que vai dar 1. Então, a probabilidade é um valor entre 0 e 1. No mínimo é 0, no máximo é 1. Não existe probabilidade maior que 1. Não existe probabilidade 2, muito menos 10. Né? E também não existe probabilidade negativa. Então, com isso, eu consigo resolver todas as propriedades da probabilidade. Tá? Então, são tudo consequências dessas. Né? Eu também tenho algumas probabilidades interessantes, como a probabilidade da união. Cadê a probabilidade da união? Aqui. Probabilidade da união de dois eventos que não são mutuamente excludentes. Porque se forem mutuamente excludentes, a probabilidade da interseção é zero, porque a interseção é vazia, e eu fico apenas com a probabilidade da união igual à soma das probabilidades. Mas não é, então a fórmula geral é essa daqui. Já a probabilidade da interseção, ela é ligada diretamente aqui, à probabilidade condicional, nossa aula 9. A probabilidade condicional, né, ela já é uma aula recente, né, que a gente está com a memória mais fresca, foi semana passada, né? Ela é aquela probabilidade que ela depende de que alguma coisa tenha acontecido. E aí, quando você faz a condição, o teu espaço amostral ele é reduzido àquela condição. Né? Então, eu coloquei um exemplo de... Eu tenho uma sala com homens e mulheres e eu quero saber a probabilidade de eu conseguir selecionar uma mulher. Vamos supor que eu tenha 10 homens e 50 mulheres, então eu tenho 50 mulheres e um total de 60. A probabilidade é grande, 5 sextos. Mas se eu passo a restringir, né, qual a probabilidade de eu selecionar uma mulher, dado que ela seja menor de 20 anos? Então, eu estou restringindo o conjunto das mulheres ao conjunto das mulheres com menos de 20 anos. Então, eu já não posso contar no meu espaço amostral com as mulheres acima de 20 anos. Né? Então, eu restringi o espaço amostral. Então, consequentemente, o denominador vai ser diferente do que se eu não tivesse colocado a restrição. E com isso eu chego à fórmula, claro. A fórmula da probabilidade condicional, levando em consideração essa situação, é essa daqui. É a probabilidade da interseção acontecer dividido pela probabilidade da condição. Que a minha condição é que fecha o meu denominador, o meu espaço amostral muda. Né? A minha condição no exemplo era mulheres com menos de 20 anos. Então, eu só posso verificar isso aqui dentro do conjunto das mulheres com menos de 20 anos. E essa mesma formulazinha da probabilidade condicional, né, nos ajuda a encontrar a probabilidade da interseção. Porque basta pegar essa probabilidadezinha e jogar para cá. Aí eu fico com, vamos lá, encontrar a formulazinha da probabilidade da interseção. Cadê? Ela vai chegar em algum lugar. Aqui. Né? É a tal da regra da multiplicação. Porque fazer interseção é multiplicar, fazer união é somar. Né?
o tal do I e o tal do OU. Então, ó, a probabilidade da interseção ela pode tanto ser P de B vezes P de A dando B, como P de A vezes P de B dando A. Ou seja, é a probabilidade de acontecer o evento A multiplicado pela probabilidade de acontecer o evento B, dado que o evento A ocorreu. E aí vocês vão procurar lá nos vídeos gravados das aulas, e quando eu estive com essa aula, eu fiz um exemplo muito interessante com bolinhas coloridas. Tá? E aí, dado que a gente conseguiu trabalhar com probabilidade condicional e também a probabilidade da interseção, a gente parte para outro critério, que é o de independência de eventos. Como eu estaria pensando em fazer uma verificação se dois eventos são independentes? Bom, primeiro vamos à ideia, né? Eles são independentes se aquela condição já não existe mais. A e B são independentes se a probabilidade de A condicionado a B não depende da condição B. Então, P de A condicionado a B é igual a P de A. Então, morre essa condição. Então, se morre a condição, não há dependência. Se não há dependência, são independentes. Tá? Logo, estou procurando aqui exatamente chegar aqui a definição. Tá? Independência de eventos, A e B. Então, a probabilidade de A condicionada a B não depende dessa condição B. Então, essa é a probabilidade de A. Tá? Então, são independentes dentro do mesmo espaço amostral. Agora, há uma consequência, tá? Há uma consequência do fato de serem independentes. Que consequência é essa? Como a probabilidade de A condicionada a B não depende da probabilidade da condição, né? Ou seja, P de A condicionado a B é igual ao próprio P de A, então lá na fórmula da probabilidade da interseção, onde você tem a probabilidade condicional, né, ela perde a condição. No que ela perde a condição, né, eu fico com a probabilidade da interseção igual ao produto das probabilidades. Então, é o caso que acontece quando há independência de eventos. Tá? Então, a probabilidade da interseção só é igual ao produto das probabilidades em caso de independência de eventos. Agora, critério de verificação se dois eventos são independentes, né, eu posso fazer diretamente com esse resultado daqui. Calcular essa probabilidade, calcular essas duas separadamente e multiplicar. Se o produto dessas duas for igual a essa, então são independentes. Caso isso não ocorra, não são independentes. Certo? Aí eu acho que são exercícios também, exemplos, resumos, resoluções. Mas nós chegamos, por fim, à aula 10. A última aula, nós vimos na aula semana passada, né? São os teoremas de probabilidade total e teorema de Bayes, muito importantes. Eles acontecem numa situação de partição do espaço amostral e, além da partição, você tem um evento qualquer diferente da partição e você calcula a probabilidade de ocorrer esse evento. Mas, para acontecer esse evento, eu preciso saber qual é a interseção entre esse evento e os eventos da partição. Sabendo essa interseção, basta fazer a soma da interseção. Estou procurando aqui a figurinha aqui. Tá? Eu tenho uma partição, tá? De A1 até a N, no meu espaço amostral. Eu tenho um evento nada a ver com esses, né? Um outro evento, que consequentemente vai ter interseção, porque já que ele é uma partição, qualquer evento, qualquer outro evento que apareça aí, ele vai estar ali dentro, vai estar com interseção em um, ou pelo menos um desses eventos aqui. Considere o evento B, uma interseção aí, tá? De todo mundo. Então, calcular a probabilidade do evento B com base na partição, basta calcular a soma desse pedacinho, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse.
E quem são esses pedacinhos? São essas interseções aí, ó. A1B, A2B, a NB. Fazer a união desses pedaços vai ser exatamente montar o meu B. E aí, consequentemente, calcular com a probabilidade. Vai dar a soma de probabilidades de produtos. Justamente por conta da independência, por conta da completitude, né? São complementares aqui, desses eventos. Então, no final das contas, a probabilidade de B vai ser dada por essa formulazinha aqui. A1, B dado A1, A2, B dado A2, etc. É o que nós chamamos de teorema da probabilidade total. Representado aqui colocado aqui com a representação do somatório. Tá? Que é essa mesma representação aqui. Bom, teorema da probabilidade total, cheque. Teorema de Bayes, está aqui. O teorema de Bayes, na verdade, é uma probabilidade condicional. E a gente retorna à ideia da probabilidade condicional, em que a gente lembra que o numerador era a probabilidade da interseção desses dois aqui, né? E a gente já viu que a interseção, na verdade, vai se tornar em P de AI vezes P de B dado AI, fórmula da interseção normal. E aqui a condição. A gente já viu. Probabilidade condicional, o denominador é a probabilidade da condição. Quem é B? B é justamente esse B aqui, ó. Esse B que foi calculado assim, a probabilidade do B. Ou assim, que é a mesma coisa. Então, probabilidade B, lá na fórmula do teorema de Bayes, aqui, ela vai dar exatamente essa representação aqui. É exatamente o cálculo de B. Então, o numerador, no teorema de Bayes, é uma parcela do denominador. Sempre. Isso que é característico do teorema de Bayes. No mais, temos aqui sempre resumos, e, consequentemente, tem exercícios. Tá? Temos exercícios com resolução? Temos, sim, senhor. Temos exemplo com resolução? Temos, sim, senhor. Temos lista de exercícios com respostas? A gente já está segurando a questão da resolução. Temos, sim, senhor. A lista 1 e a lista 2, as respostas estão separadas. E a lista 3 tem o gabarito aqui, na própria prova, na própria lista. Então, você pode fazer o uso de todo esse material, tá? Principalmente os exemplos e exercícios que vêm com resolução no final, né? Passa a ser bem mais interessante, mas nada impede de tentar fazer a lista e tentar comparar sua resposta com as respostas que já tem aqui. E, consequentemente, nós temos todo o material disponível, além das aulas gravadas dos semestres passados, com explicações detalhadas, algumas mostrando exemplos. Então, vocês têm aí uma gama de material à disposição para vocês estudarem. De qualquer forma, na próxima aula a gente vai fazer a resolução de uma prova antiga, uma prova modelo, tá? E aí nessa resolução a gente vai ver o passo a passo e, consequentemente, vocês terão mais um material disponível que é justamente uma resolução parecida com o que a gente pretende mostrar aqui na nossa avaliação da primeira prova. Tá bom? Então, como resumo, né, tentei fazer de forma bem resumida, vocês viram que foi apenas um bate-papo, um monólogo, talvez, mas, como resumo, eu acho que é isso. Todos os outros materiais estão gravados, tá? Eu acho que não tem muita coisa mais a se ver em termos de resumo. Tá legal? Então, eu estou encerrando aqui a gravação.